Olá, pessoal. Sou a Carol Ziles, da Confradelas, do Mergulho na Cerveja. Estou começando aqui hoje as nossas lives cervejeiras em mares nordestinos. Nosso primeiro convidado é o Wellington Alves, que deve estar aqui, ó. Chegou. Vamos ver se ele aparece aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Oi, Wellington. Tudo Opa, bom? Carol, beleza, tranquilo. Me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Sussa, de boa, total. Maravilha! Pessoal que está entrando, bem-vindos, Thaís e pessoal. Então, estamos começando hoje com esse projeto que a gente resolveu do nada começar a fazer. Na verdade, a partir da percepção de que a gente precisava dar mais voz para a cena nordestina de cerveja. E não tinha como não começar com você, Wellington, um dos precursores da cena cervejeira de Fortaleza. Uma história riquíssima, longa, né? Em vários aspectos aí, desde as panelinhas, cervejeiro caseiro e tudo mais. Verdade. Aí, ó, o pessoal falando, oi, Thiago, áudio e vídeo está show, pessoal entrando. Beleza, galera? Bom demais. Esperar o pessoal entrar. Olá, Maluzinha, querida, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, nós vamos conversar então com o Wellington. A ideia é que ele conte um pouco a trajetória dele, como é que ele começou com a história da cerveja, tá, Wellington? O que Maravilha. te motivou, o que te estimulou? E daí, como é que foi indo a trajetória? Quais foram sendo os desafios? Como é que você foi lidando com eles? Para depois a gente entrar na questão, discutir mais como é que são as coisas hoje, o que você está fazendo hoje. Acho interessante você contar também as outras coisas que você faz. Além de Da ser hora, pai de tranquilo. três, que deve dar um trabalho enorme. Essa parte é E a é parte isso, mais querida, trabalhosa, a mas a mais palavra está com prazerosa. você. Maravilha, Imagino. maravilha. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra participar aqui, Carol. As suas ideias são sempre as melhores, não tenha dúvida disso. E é muito bacana estar participando, inaugurando, né, justamente como convidado, esse ciclo de debates, né, público através da live em si, e acredito que seja o formato mais adequado para a gente poder trocar essa ideia, bater papo e tomar uma breja também, né? É segunda-feira, mas Ó. na quarentena eu acho que não tem tanto problema, né? Ô, louco! Ó, Muito bem, viu? Não, essa eu trouxe para mostrar, porque se eu abrir, meu marido me mata. Muito bem, viu? Queremos uma quarentena tranquila entre os casais. É isso aí. Eu já estou com a minha aqui, eu abri uma da Vigolias, que é a cerveja para mim do dia a Eba, dia. Então eu vou nela. Saúde, galera. maravilha. Muito Eu bom. tô esperando a minha chegar, eu pedi, ainda não chegou aqui. Então, chegando a gente começa a beber, mas a gente já pode começar a trocar essa ideia. Beleza. Ó, Fernando chegou, Fê, daqui a pouquinho você traz minha cerveja, por favor, tá? Fernando, abasteça a Carol, por favor. Não Por deixe ela na mão. favor. Pra quem não Maravilha. sabe, o Fernando é meu marido, também é amigo aí do Wellington e também é cervejeiro. Então, Cervejeiro de longa estamos data. juntos. Bom, então eu vou me apresentar. Meu nome é Wellington Alves. Eu sou um dos sócios da Cinco Elementos, né? E sou o cervejeiro. Bom, a parte da produção, né? A direção da produção fica toda na minha mão. Hoje nós temos cervejeiros que executam boa parte dos nossos projetos, mas o controle de produção realmente fica todo concentrado na minha mão e cada um dos outros sócios tem sua parcela dentro da empresa, né? E a gente vai tocando a vida desse jeito. Massa. E como é que começou? Quando é que a pulguinha da cerveja te picou? Bom, na verdade, é uma história longa mesmo, né? Em 2009, eu ainda morava em Fortaleza e eu tocava numa banda que tocava num barzinho em Fortaleza muito antigo, que acho que já, quer dizer, não existe mais esse bar, mas esse bar tinha algumas cervejas artesanais. E lá eu tomava uma ou outra coisa artesanal, mas era muito caro e, então, basicamente, eu posso dizer até que eu fui iniciado nesse meio tomando as velhas érdigas de trigo, que ainda hoje eu tomo, é interessante falar isso. Mas daí eu me mudei para São Paulo no ano seguinte, em 2010, e em 2010 fui fazer minha residência médica, eu sou médico por formação,
trabalho como médico também. E em 2010 fui para São Paulo fazer residência e lá tive contato muito mais intenso, digamos assim, com a cerveja artesanal. Lá eu já fui bombardeado pela Duvel, pela Chimay, pela Triple Carmelier e outros clássicos da cena cervejeira artesanal belga, que acabaram me conquistando de forma definitiva, digamos assim, né? E, bom, continuei tomando minhas brejas de sempre, tomando minhas cervejas artesanais que eu tentava comprar em alguns empórios. São Paulo tem muita variedade, né? Vocês são de lá, você sabe disso. Então, Sim. Exato. Então, lá foi o caminho certo, o local correto para eu estar no momento certo. E daí, a minha esposa engravidou em 2013 do nosso primeiro filho, Davi, e veio a ideia, poxa, por que a gente não pode fazer um negócio diferente pro nascimento dele? E aí veio a ideia, poxa, eu vou fazer cerveja artesanal. Essa loucura total, né? Vou fazer cerveja artesanal, que maluquice é essa? E aí eu fui atrás, comecei a colecionar alguns cursos, na verdade não cursos, uns tutoriais de internet mesmo. Comecei a ler material. Você já conhecia gente que fazia? Da onde você tirou a ideia de que era possível fazer cerveja artesanal, assim, tipo, fazer na minha casa? Então, eu tinha lido um cara que fazia cerveja artesanal que fez pro filho dele em 2010. Eu achei aquilo super bacana, tinha lido numa revista, não vou lembrar qual era, mas uma revista que não era de cerveja, a princípio. E daí, o Rodrigo Campos, que é cervejeiro da Bold, eu já conheci ele de outros mares também, né? Nós vamos conversar com ele quarta-feira. Ah, pô, legal. Então já fica o meu abração aí pra ele. Então, o Rodrigo tinha ido para São Paulo para fazer, não lembro exatamente o que, e ele levou uma cerveja artesanal que ele fez. Eu achei aquilo super da hora, falei, vá. Tomei a breja, e aí eu realmente fiquei, pô, acho que isso é uma coisa factível demais. Então, vamos lá. Tentei fazer minha primeira breja. E tá dando uma travada, Wellington. Tá travando para vocês também, pessoal? Oi, Lu. Oi, Rá. Tá bem melhor, né? Voltou, melhorou. Bom, beleza. Bom, agora vai dar certo. Cortar em algum momento aí? Vamos lá que nós já estamos com 45 pessoas aqui na sala. Cortou um pedaço. Só que a Lu engravidou. Tá, então, bom. Isso. Bom, ela engravidou e daí deu essa maluquice, né, de querer fazer uma cerveja para o nosso primeiro filho. E aí nasceu a Davi Golias. Fiz alguns cursos online, peguei uns materiais, tutoriais, comprei os insumos numa loja de cerveja de insumos caseiros lá de São Paulo e coloquei a mão na massa. Morava num apartamento de 70 metros quadrados e prometi a ela que eu deixar a cozinha limpa. Deixei a cozinha limpa. Fiz a primeira, né? E ela fermentou no armário, né? Então não tinha geladeira para fermentar, dedicada para isso. E a gente foi levando. E ela ficou bem legal, assim, a breja ficou bem legal mesmo. E daí acabei fazendo outra e outra. Quando fui ver, o menino não tinha nascido ainda, já tinha 6 brejas caseiras. Então, caraca, 6! A pegada começou já frenético. E aí foi, é isso aí. Legal, aí você começou a fazer cerveja e quando é que veio o próximo passo? Daí, você se formou, bom, seu foco sempre foi a medicina, né? Isso, exato. Eu continuei. Imagino que nessa época não existia nenhuma ideia de profissionalizar a questão da cerveja ainda. De maneira nenhuma. Eu comecei, claro, a produzir cervejas talvez um pouco mais elaboradas. O primeiro protótipo da Abissal saiu nessa brincadeira, fazer algumas coisas diferentes, caseiras. Então, e daí comecei a frequentar alguns festivais cervejeiros. E eu voltei para Fortaleza em 2015, tinha concluído minha residência médica. E ao chegar aqui, tinham vários grupos de WhatsApp de pessoas que curtiam cerveja artesanal. E Roger Capone aí na área. E aí, vários grupos de cerveja artesanais de WhatsApp que trocavam ideia, discutiam, enfim. E daí me veio a ideia, surgiu até a minha ideia, de um outro sócio meu atual, que é o Abaeté, de, cara, por que a gente não tenta fazer disso uma coisa profissional? E aí eu pensei, cara, loucura. Fazer cerveja em casa é uma coisa, ter uma fábrica, uma empresa é outra. E daí a gente começou realmente a estudar já agora juntos, né? Ele, principalmente da parte do business mesmo, junto com o Eduardo Lima e o Yuri, que era nosso sócio, né? Acabou que ele saiu da nossa parceria, mas continua um grande amigo. E a gente acabou convocando um outro cara para participar da nossa sociedade, que é o Barrozinho, que também não está mais conosco, mas continua um grande parceiro. Na verdade, nós temos um conselho honorário,
que são todos os sócios e os ex-sócios. São realmente muito amigos. Que são 5 elementos originais, mais dois, E mais 2, que entraram e mais depois. 2. Exato, exatamente. E daí, bom, a gente bateu de frente, vamos nessa, vamos fazer, vamos. Compramos equipamentos e esperamos os equipamentos chegar, e a nossa ideia, só para vocês terem ideia assim, do tamanho da nossa imaturidade, posso dizer assim, a gente achava que a gente ia fazer cerveja no fim de semana, deixar a fábrica fechada com cerveja fermentando, e no fim de semana a gente ia cuidar dela. Tem que a gente esqueceu que tem compra de insumo, tem que arrumar um comprador, tem que vender, tem que registrar no mapa, tem rótulo, você tem os vários passos que acontecem durante a maturação, você tem que envasar, então um trabalho danado, e fora a própria planta do projeto, né, que a gente não tinha nem ideia, e ninguém em Fortaleza também tinha. Então a gente contratou um cara que já tinha feito algumas instalações de indústria de alimentos e bebidas e tal, o cara foi aprendendo e a gente na raça foi lá e montamos a 5 elementos finalmente. Queria só pontuar, desculpa, Wellington, te interromper, porque eu não sei. Na live é difícil porque a gente não está olhando para a cara das pessoas, a gente não sabe quem a gente conhece, quem não conhece. Só queria lembrar que a 5 Elementos foi a primeira cervejaria, de fato, artesanal, com uma proposta de ter um foco no produto, né, no desenvolvimento de produtos aqui de Fortaleza. Então, nós estamos falando, vocês inauguraram junto mais ou menos na mesma época que eu inaugurei o Bru, então eu lembro bem direitinho. Sim. Foi em agosto ou setembro de 2016, não foi? Foi, exatamente. A gente fez uma festa bem bacana ali em frente à nossa fábrica, né, e a gente convidou muita gente, e a cena cervejeira toda de Fortaleza estava lá, e a gente fez um negócio maluco. A gente queria lançar ela com consumo de growler, né? E aí a gente encheu os growlers todos, colocamos na câmera fria, a gente fez todo um rodízio das pessoas entrarem na fábrica, conhecer a fábrica em 5 minutos, pegar o growler e partir para a festa. E acabou que a festa foi maravilhosa, assim, acho que ela não teve uma vírgula, assim, não posso falar de nada dela. Eu ia falar, legal. Eu lembro, mas na verdade eu não lembro. Tinha muita abissal lá plugada, né? Tinha. A Lu Maus, que está participando aqui com a gente, está perguntando, a cervejaria sempre foi no mesmo lugar? Sim, foi, né? Foi no mesmo canto. A gente sempre tá lá, na Coronel José Filomeno Gomes, ali no bairro Luciano Cavalcante, próximo ali da Unifor, né? E daí... Olha só, rapaz, ó. Um brinde virtual, então, hein? Maravilha, Obrigada, Fê. Um abraço aí, Fernando. Bom, e daí foi muito bacana, porque a gente surgiu justamente no momento que outros bares que apoiavam muito essa causa com o verdadeiro intuito cervejeiro mesmo, da parte artesanal, surgiram também. Até aqui em Fortaleza tinha algumas outras propostas anteriores, inclusive de bares cervejeiros, né? A gente não pode, por exemplo, nunca deixar de mencionar o Eita Beer, do nosso amigo Rony, que realmente foi um cara que trouxe isso de uma forma pioneira, mas no formato de bar. Mas em termos de cervejaria, não tinha tanta proposta nessa pegada do conceito artesanal mesmo, né? Do conceito craft, digamos assim, né? Então, com o nosso surgimento, vieram aí bares muito interessantes, né? Como o Bru, que foi uma casa muito querida da gente, né? Mora no nosso coração, mas a gente sabe que vocês estão aí e logo, logo vem coisa muito boa. Deixa para o próximo capítulo aí, mas eu certeza vai conquistar todo mundo também. E aí outros bares também foram aparecendo, o Hey Ho, o Meat and Beer, e vários outros que foram aparecendo e surgindo, enfim. E na própria 5 Elementos a gente também entrou com a proposta também de fazer uma ideia de um tap room, onde a gente temos nossa cerveja, na verdade, no formato em chopp, né, fresquinha, e com a ideia do growler, do enchimento de growler para que as pessoas pudessem ir para casa. Que isso era uma coisa que antes de 2016 não existia. E hoje ficou uma coisa muito bacana, que eu acho que nós, eu, você e todos os outros que entraram na mesma época, somos responsáveis por isso, né? Das pessoas chegarem no campo, encher o seu growler. Ó, eu, por exemplo, estou tomando da Vigolias no growler. Aqui o growler da Vigolias. E, bom, tem 1 litro de cerveja para tomar hoje aqui nessa nossa live, então... Não, eu agora na quarentena tenho um quartinho lá nos fundos que é só growler pet, porque só entrega em growler. Eu não sei o que fazer com tantos. Mas eu queria entrar fazer uma pergunta aí nesse pedacinho, Wellington. Quando vocês começaram, vocês entraram com muita força com essa história do growler. Para quem não sabe, o Wellington mostrou aí um growler pet. O growler é um recipiente, é uma garrafa que pode ser descartável ou não. Normalmente, no começo é que a gente estimulava muito as garrafas que você comprava
podia ser de cerâmica, vidro, tem até de metal, ela é sua e você vai nos bares e você enche essa garrafa e pode levar para casa. Alguns bares permitem consumir no local, mas é a ideia de valorizar o chopp. E quando vocês começaram com essa história, Wellington, não existia chopp quase na cidade, né? Era muito raro você ir num bar para tomar chopp. E aí, como é que foi essa entrada no mercado? Foi uma pegada bem mais difícil, né? Até porque a gente não invasava, a gente não tinha uma invasadora para invasar em garrafa. Então a gente apostava muito nisso, né? E com o surgimento dos bares da época, a gente via realmente, e conseguimos, né? Entregar parte da nossa produção para esses bares, né? Que conseguiam entregar o nosso chopp de forma fresca, né? A vantagem de você ter, né? A gente até já conversou sobre isso em outros momentos, em outros bate-papos que nós já participamos, que a melhor cerveja é aquela que você toma olhando para a chaminé da fábrica, né? Então, com a chegada da 5 Elementos, nesse primeiro momento, a gente tinha a oportunidade de ter uma cerveja realmente feita aqui, fresca, já para entregar para os bares, né? Ainda assim, a gente apanhava muito no começo, eram muitas dificuldades na questão de logística, de como entregar, apanhava com a própria produção em si. A gente pode dizer que a gente realmente tivemos pouquíssimos lotes assim perdidos, mas a gente tentava aprender como que a gente vai carbonatar esse growler, a gente enche direto da torneira e foi apanhando e tentando chegar no ajuste fino no final, né? Isso acabou sendo um desafio no começo. Como que você fez, Wellington? Você sempre foi o cervejeiro das 5 Elementos, né? A pessoa que elabora as receitas, a pessoa responsável pela produção. Como que foi para você, Wellington, fazer essa transição de cervejeiro caseiro de panela para cervejeiro? Você achou que ia ser mais para cervejeiro profissional? Você achou que ia ser mais fácil? Onde é que você foi buscar conhecimento? Você fez conexões com outros cervejeiros? Como é que foi isso? Bom, eu já tinha algum relacionamento com alguns cervejeiros de São Paulo, de cervejarias artesanais, mas quase todos ciganos. Então, eu já tinha um contato, por exemplo, com o Bruno, que é o cervejeiro da Dogma, e talvez mais uns 2 ou 3, né? E né, na verdade é bem mais difícil você ser cervejeiro profissional, porque só fazer a receita e braçar é a parte simples do negócio, né? A logística é que pesa, sabe? Então, a grande dificuldade que nós tivemos foi o timing das coisas. Então, por exemplo, uma produção numa cervejaria artesanal demora 17, 21 dias no máximo, né? Uma cerveja, uma ale tradicional. E daí pra gente, a gente tinha que organizar esse tempo de tanque, mas eu tinha que organizar também a compra dos insumos para um tempo hábil, porque não tem insumo aqui em Fortaleza. Não tem distribuidor de insumo no Nordeste, na verdade. Você tem um ou outro canto que entrega mais próximo, mas na prática, um cervejeiro caseiro consegue ter isso na mão, mas o cervejeiro profissional, na quantidade que é necessária, a gente não tem. E daí, a gente tinha que comprar tudo de fora. Então a gente ainda compramos, na verdade, com antecedência de 45 dias, de 15 dias, e eu faço uma programação de 45 dias para frente. Então eu tenho que comprar, basicamente, insumo para 2 meses. E aí eu tenho que fazer toda essa logística para tentar ter esse insumo na época que já estiver perto de acabar os próximos. E a minha programação não pode ser tipo na lata, cara, vamos fazer amanhã uma IPA, vamos nessa. Eu posso até ter insumo sobrando, mas aí eu vou ter que mexer em todo o meu cronograma. E fazer um cronograma com 2 tanques, quando a gente começou, já era difícil. E daí a gente foi aumentando. 4 tanques, 6 tanques, 8 tanques. Hoje nós estamos com 9 tanques na fábrica, né? Dos quais são 6 de 1.000 litros, 1 de 2.000 litros e 2 de 500. E isso dá um trabalho danado. Mas ainda eu faço questão de deixar comigo porque me deixa bastante imerso ainda dentro daquilo que é produzido dentro da fábrica. As produções mesmo, as braçagens. Nós temos cervejeiros que executam e eles obviamente tentam dar a participação deles também, já participam na elaboração de alguma coisa a mais que é feita na fábrica, mas eu ainda faço as receitas, eu ainda tento tentar deixar isso mais perto de mim, porque não é a questão de tirar isso de mim, vai ser um problema na minha vida. Na verdade, eu faço bem menos coisa hoje na fábrica do que eu fazia logo no começo. Mas é uma forma de eu realmente ainda continuar bem dentro, independente daquilo que eu estou fazendo no meu trabalho profissional como médico também. Então, você vê 2 lances profissionais ao mesmo tempo, tem hora que a agenda bate, e aí fica difícil. Dá tilt, né? Louco, imagino. Dá tilt pra caramba. Como é que é esse processo? Você tem hoje uma equipe que imagino você confia muito, né? E conta pra mim um pouquinho mais do dia a dia, assim, acho que muita gente já me perguntou e tem curiosidade de saber como é que é, assim, a pessoa tem ideia de uma receita, e aí?
Maravilha. A partir dessa ideia ou dessa necessidade, como é que funciona? O que você faz? A gente tendo a ideia de produzir alguma coisa na fábrica, a gente tenta fazer uma produção caseira, tá? Na maioria das vezes a gente consegue fazer isso. Quando é uma receita, por exemplo, uma variação de uma breja nossa, a gente até já parte para o grande mesmo. Mas é uma coisa completamente nova, por exemplo. A gente está com a ideia de lançar uma Premium Lager. Então, para isso eu vou ter que fazer uma coisa do zero. Então eu faço uma abraçagem pequena na panelinha, sendo que hoje, por exemplo, eu já utilizo a panelinha na própria fábrica. Que aí a sujeira é mais fácil de limpar, né? Então a gente braça na fábrica, utiliza os equipamentos caseiros, total, panela, enfim, mas a gente faz na fábrica, a gente prova a breja, daí a gente escalona. Nesse escalonamento você tem que considerar que a eficiência do equipamento é maior, porém você perde um percentual maior e a gente tenta trazer isso para um ambiente fabril, né? Agora, uma vez com a receita na cabeça, a gente vendo que ela vai dar certo, aí daí eu faço, planilho tudo, vejo os insumos que eu vou precisar, faço a compra daqueles insumos, eles chegam, a gente braça e daí a gente estoca o barco, né? A partir do momento que a cerveja ela é produzida, ela é braçada pelos cervejeiros lá, a gente vai acompanhando passo a passo, ver como é que fica a produção. Então, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a cerveja está vindo até mim, mas pelo menos 2 vezes na semana eu vou lá provar tudo que tem nos tanques para ver se está indo, independente se é uma da Vigolias, que a gente braça desde o começo, ou se é uma cerveja completamente nova, e a gente tem esse controle bem rigoroso lá do que está sendo feito lá, e a cerveja passa esse tempo no tanque, depois a gente invasa, do invase vai direto para a nossa câmara fria, e lá aguarda a saída para os pontos de venda, né? Tá. Eu não fiz a conta direito. Vocês estão hoje com capacidade de quantos litros, Wellington? 15 mil mês. 15 mil mês. É bem pouco, né? Pro tanto que a marca de vocês viaja e faz, e tem repercussão, é muito pouco a produção. E vocês são... Muita gente aqui, tô lendo os comentários aqui, muita gente elogiando a Bissau, dizendo que a Bissau é fora de série. Acho que a Bissau é o grande carro-chefe de vocês. Eu sei que você faz da Bissau, você já falou desde a panela. Vocês têm uma marca registrada. Apesar de vocês fazerem vários tipos de cerveja, vocês têm essa coisa de experimentar com as cervejas mais extremas, com as Imperial Stouts, as pastries e tudo mais. Por quê? Da onde vem isso? É que o calor daqui pede, né, tomar uma cerveja. Brincadeira. Pois vamos acabar a quebrar esse mito. Se tiver gente de fora aí que fica perguntando pra gente, mas vocês bebem stout lá no Nordeste? Pô. A gente bebe pra caramba. Sim, a gente bebe. A gente bebe vodka na praia, né? Então, poxa, que cachaça na praia, o que é um stout, né? Mas enfim, exatamente. A ideia... o Léo tá perguntando por que a gente volta a produzir a Brown IPA. Em breve, viu, cara? Essa é uma cerveja que... A Rye Brown, cerveja que entrou no coração de muita gente também. Mas então, a ideia de fazer Imperial Stout, eu sempre fui fã de cervejas mais fortes, quando eu morava em São Paulo eu já consumia muito. E daí, quando a gente veio pra cá, quando a gente começou a produzir na 5 Elementos, eu vim com a ideia de fazer a Imperial Stout, no caso a Bissau. A gente braçou em panelinha aqui em Fortaleza, eu já tinha feito em São Paulo, braçamos em panelinha, e a gente tentou mostrar pra galera e ver se funcionava. A gente viu que sim, então vamos produzir na fábrica. Porque o medo era, uma vez escalonando, a cerveja pode perder muito potência. Ela pode perder corpo, ela pode perder cor, pode perder a intensidade, ela pode ficar uma cerveja, inclusive, sem graça. E daí a gente chegou e falou, vamos tentar fazer, vamos. E a ideia era que ela fosse uma cerveja sazonal. A gente produzisse ela de tempos em tempos, e a gente eventualmente plugasse ela no inverno. No inverno. E a gente, imagina aí. E a gente de tempos em tempos iria plugar ela no nosso teto para tipo dar um burburinho. E daí a gente chegou, cara, tá tendo uma puta de uma saída de cerveja. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma variação dela. A gente deixa essa variação sazonal. E daí a gente fez a Bissau Coffee, que teve uma parceria absurda com o Brew, que foi muito legal, né? Vocês produziam café... Você produzia a extração do café pra gente, a gente pegava o café também. A extração do cold brew, do cold brew, né? E a gente usa um café ainda hoje, um café daqui, que é do Gustavo, um parceiro nosso, e a gente pegava o café que ele tinha acabado de colher, de torrar, entregava para vocês, fazia um cold brew, deixava na fábrica e a ideia era, vamos fazer disso sazonal. Isso aqui, pô, eu vendia pra caramba. E aí, cara, o que a gente faz? Vamos tentar outra onda. E nessa brincadeira a gente ia colocando uma breja atrás da outra e sempre tendo um bom consumo, mais até do que as nossas outras cervejas. E aí a gente viu que, cara, a galera gosta pra caramba disso aqui,
é uma cerveja que viaja bem pra caramba. Nessa época a gente estava começando a engarrafar. E a gente viu, cara, eu acho que a forma da gente conseguir chegar em outros locais fora daqui do Ceará e entregar uma breja com qualidade, que não vai se perder no caminho, vai ter que ser um stout mesmo nessa onda. E a gente já está fazendo bem, vamos seguir o rumo. E daí acabou pegando e entrando no gosto da galera, né? Ou seja, essa tendência de vocês de ser high-end, extrema, ela tem também uma alimentação comercial. Vocês foram vendo que isso dava certo, que ia vendendo, isso ajudou a dar um drive. Não foi uma ideia que desde o início estava na cabeça de vocês. Eu tenho o C. Barroso Bar 2019, diz que chega até em Nova York, Abissal. Chega lá em Nova York. Então, olha só. Isso é muito, muito, muito maluco, né? Então, assim, o que acontece é que quando a gente fez, assim, quando a Cinco Elementos foi concebida, a ideia era produzir cervejas que fugisse um pouco daquele artesanal padrão, que seria um stout regular, perdão, uma Pilsen e uma Weiss, aquele padrão tradicionalíssimo, e tentar pegar uma linha mais voltada para a cena nova craft, né? Não necessariamente high-end, mas que pegasse um IPA, uma Session IPA, na época não tinha nem IPA, enfim, mas que levasse a nossa de trigo, por exemplo, seria uma Wheat Beer, que já era uma coisa diferente para a época, e teria um stout, que seria um Imperial Stout. E daí acabou que a pegada das cervejas mais extremas entraram na nossa vida mesmo. É o que consumo mais, não tem jeito. E aí o que você consome mais acaba sendo o que você produz mais no fim das contas, não tem jeito. E o público conseguia consumir isso e trouxe a Cinco Elementos para essa... veio essa cara do high-end pra gente. E aí, pra gente, basicamente, é o que eu consumia. Era aquilo que eu vestia, digamos assim. Então, por que não continuar produzindo, né? E isso trouxe muitas conquistas para vocês, né? Nessa trajetória que é meteórica, assim, eu não consigo nem selecionar a coisa mais interessante que já rolou com vocês, vocês já ganharam todos os prêmios. Vocês foram eleitos agora pela Forbes, né, como das melhores cervejas em 2019. Qual desses eventos mais fez você falar, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, como é que eu não acredito que eu cheguei nesse lugar? Assim, claro que rola esse sentimento, né? Não tem como não rolar. Não tem como. Me conta as suas experiências que você teve com esse sentimento, assim. Acho que a primeira que eu tive foi a Cinco Elementos já existia no papel, mas ainda não tinha sido fundada, digamos assim, quando eu mandei a Abissal caseira, ainda como cervejeiro caseiro, pro Encontro das Acervas Nacional. E ela tirou medalha de ouro. Isso pra mim já foi assim tipo, se liga que tem alguma coisa diferente aí, né? Daí, na sequência, a Reserve ganhou uma medalha de ouro no festival na Copa Poa de Porto Alegre, que é um festival muito da hora, né? E aí, logo no ano seguinte, no começo, que é em março, o Festival Brasileiro de Cerveja, a gente foi premiado com medalha de ouro da Abissal. Esses 3 prêmios foram os 3 primeiros. Eles têm um impacto importante pra gente, mas aí quando veio os prêmios internacionais, foi um negócio assim que... Esses aí eu foi pra não conseguir dormir, assim, por um tempo, né? E mostrou, assim, chancelou, digamos assim, o trabalho da gente para um público diferente, né? Para um público de fora que é mais que ele cria, ele é um público que tira a roupagem que você está vendo antes daquele produto. E deu uma travadinha, peraí. Técnica, coisa que hoje o Brasil Voltou. Tá. Então, voltou. Então, assim, coisa que hoje os nossos concursos fazem isso muito bem, né? Mas ver isso de um público internacional foi muito da hora. Então, a gente, no World Beer Awards, nós ganhamos aí 2 medalhas de ouro, com a Abissal e a Coffee Pancake. E, na sequência, a Coffee Pancake estava na lista lá da Forbes. Então, essas 2 brejas aí, elas pontuaram, assim, pelo menos para mim, acho que para todos os da Cinco Elementos também, de uma forma muito impactante mesmo. Muito legal. Essa ida de vocês para fora, para o mercado internacional, foi uma estratégia de vocês ou foram convites que foram aparecendo? Ou seja, veio de dentro para fora ou de fora para dentro? Na verdade, foram convites, né? A gente tinha ideia de que o mercado brasileiro, apesar de ainda muito novo, ele está começando a mostrar alguns sinais de saturação. Porém, nós já estávamos posicionados onde a gente queria. Claro que sempre a gente pretende alcançar mais públicos, a gente não tem nenhum interesse em ficar 100% focado num público
de extremo nicho, até porque a gente tem que pagar conta também. Então, quanto mais nossa cerveja chegar para os outros públicos, melhor, né? A gente jamais vai fazer, por exemplo, uma produção limitada porque eu quero deixar aquele produto super valorizado. A gente produz limitado porque a nossa cervejaria é pequena, né? Mas, enfim, a gente já estava num posicionamento legal e daí eu fui para um festival na Dinamarca e conheci alguns cervejeiros de fora, enfim, e um brasileiro que mora lá na Holanda me apresentou para um cara que faz um festival na cidade de Breda. E esse cara ficou bem interessado e tal, e comprou a ideia e levou a gente para lá. Comprou bastante cerveja e levou a gente para lá. Na mesma época também, um distribuidor lá na Holanda também se interessou para a ideia e comprou uma remessa nossa. Essa remessa dele acabou demorando mais para chegar, chegou, tá com um mês e meio. Então, por isso que tem muita cerveja nossa hoje circulando na Europa, porque chegaram em tempos diferentes. Mas foi bem interessante que a gente teve um desempenho muito bom nesse festival. A gente foi a cerveja mais consumida do festival e foi a cerveja mais votada no Antep de cervejaria mais votada. Isso a gente estava com outras cervejarias dos Estados Unidos, Inglaterra, e pessoas que a gente admira pra caramba e estavam lá nesse festival. E eu lembro bem que, assim, era eu e minha esposa somente lá, a gente trabalhando feito condenado lá, servindo cerveja pra galera, e era uma das poucas estantes que tinha uma fila grande, assim. Era uma fila, tipo assim, de 15 minutos, você tinha que pegar a fila pra tomar breja. Isso era uma coisa inacreditável, assim. Nossa, incrível! Nesse festival, assim, eu comecei a respirar um pouco mais ofegante, assim, digamos assim, mas ao mesmo tempo sempre com o pé no chão, de entender que o mercado, ele te dá essas oportunidades e a gente tem que tentar aproveitá-las, né? Então, nessa mesma ida, a gente fez nossa primeira colaborativa internacional, que foi com a cervejaria lá da Holanda, junto com a cervejaria dos Estados Unidos. Então, foi uma tripla collab, né? Foi uma stout também, que utiliza semente de cumaru. E eu ainda não provei a cerveja. Infelizmente, eu ainda não provei. Mas quem provou, dureza isso, né? Quem provou fala que a cerveja está bem interessante, está bacana. Está bem no perfil da 5 Elementos. Então, pra gente foi uma puta realização, né? E agora outros convites vieram. A gente foi convidado agora a participar de um festival ainda maior na Holanda, que é o Billys, que ele acontece no fim do ano. Espero que a pandemia nos permita viajar até lá, né? Mas o convite está feito. E pra gente foi muito legal. Na verdade, foi bem mais de oportunidade do que aconteceu mesmo, né? Perguntaram aqui, Wellington, qual a produção anual de vocês? Bom, nossa capacidade é de 15 mil litros mês, mas a gente faz em torno de 10 mil, 12 mil que a gente acaba produzindo, porque a gente, como faz muito stout, o rendimento é diferente, né? Então a gente está produzindo em torno de 120 mil litros mais ou menos por ano. Mais ou menos. Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Wellington, que eu tinha que responder toda semana no meu bar. E eu acho muito importante a gente trazer essa pergunta. Por que a cerveja da 5 Elementos custa tanto dinheiro? Eu não vou dizer que ela é cara, porque é uma questão de valor. Para mim, ela vale cada centavo. Mas por que ela custa tanto dinheiro? Tá. Essa é uma pergunta que é recorrente realmente no mercado de cerveja artesanal. E eu lembro lá na época do Bru, isso chegava realmente, não só para 5 Elementos, mas para as outras cervejarias também. Então, assim, o custo de produção, ele envolve vários fatores, né? Não é só o preço dos insumos, que são caros, tá? A lúpulo, por exemplo, é um insumo muito caro. Por isso, quando é IPA, ela é bem mais cara do que uma APA, por exemplo, né? Mas, além de tudo, a gente tem um custo que muitas vezes não está embutido na cabeça do consumidor. A gente mora, por exemplo, numa cidade que tem um imposto muito alto, né? O nosso IMS é caríssimo. E a gente tem que lembrar que esse nosso insumo, além de estar vindo importado, ele não vem importado para o Ceará. Tá? Ele vai para São Paulo, vai para Bento Gonçalves, enfim, e daí ele vem para cá. Então a gente ainda paga o frete desse produto. Então, tudo isso somando, a gente tem realmente um preço. IST, né? Substituição tributária, um monte de coisa. Quando isso chega muito caro. Então, quando você avalia um preço de uma breja, pode retirar aí no mínimo 60%, às vezes 65%, para você ter ideia mais ou menos do custo dela, já com o lucro do cervejeiro. Então, as margens das cervejarias normalmente são muito baixas quando a gente compara com margens de outros produtos de alimentos e bebidas, né? É lógico que existe a valorização do produto, você é um produto extremo, isso acontece principalmente com cervejarias que estão começando, que tentam, principalmente, o cara coloca num latão de 500 ml, já vai o preço para a estratosfera. A gente tenta não pensar muito dessa forma, a gente tenta entregar o produto do preço mais justo. Agora, porém, por outro lado, se eu tenho uma cerveja que ela vai envelhecer 6 meses no barril de madeira,
por mais que aquela cerveja ela tenha um custo semelhante ao custo de um Abissal, por exemplo, foram 6 meses que eu deixei de vender esse produto. Ela passou 6 meses lá maturando, todos os dias a gente tendo que tirar prova, eventualmente não tá bom, tenho que descartar, desprezar tudo aquilo lá, que ela vinagre, ela fica ruim, 6 meses. E tomando espaço de outra cerveja, né? Tomando espaço de outra cerveja. Você podia estar fazendo. Exato. Então, é o custo de estoque, né? Custo de estoque. E aí, no fim das contas, você soma tudo isso e você acaba chegando num preço compilado que é um preço maior, né? Aqui no Ceará a gente ainda consegue entregar num preço que em São Paulo, pessoal, às vezes até se assusta, né? A pessoa está acostumada a pagar mais caro lá. Eu acho que um preço justo seria se a gente tivesse uma tributação adequada aqui e a gente pudesse realmente entregar um produto de qualidade no preço que pudesse competir de frente, digamos assim, com as marcas mainstream, né? Isso seria o sonho do cervejeiro. O sonho do cervejeiro não é vender caro, é vender muito. Isso faz muita diferença, né? Volume, né? Volume. Com certeza. O Juliano está perguntando aqui, meu amigo querido Juliano, na exportação de cerveja, todos os custos do material são de quem manda a cerveja? Por exemplo, vocês quando exportam a cerveja para fora, vocês pagam por tudo até a cerveja chegar? Não, né? Então, aqui no Brasil é o contrário, a gente que paga tudo quando ela chega, para que ela chegue aqui. Isso. Como é que é? Na verdade, quando a gente exporta, a gente está fazendo uma negociação de venda. Tá? A gente está vendendo, a gente não gasta, na verdade, a gente gasta nos nossos custos de produção normais, a gente embute isso no preço, tem uma margem de lucro, a gente vende pro distribuidor lá fora, enfim, e o cara compra. Existe uma diferença que a tributação lá fora, ela é diferente, né? A maioria das vezes ela é menor do que aqui. Então, boa parte das vezes a gente vende com uma taxa, essa taxa da tributação ela é diferente mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Mas a ideia nossa é ser uma negociação como qualquer outra, né? Vocês têm representação nos Estados Unidos e Canadá? Ainda não. O C. Barroso está perguntando. Ainda não, mas queremos. Fazer um hub para todas as cervejas brasileiras. Olha, é um bom negócio. Seria da hora. O Thiago está perguntando aqui, a tributação para exportação é ainda maior que para a circulação nacional? Eu não sei responder nada disso, você sabe? Ela é mais barata, né? Depende do país, né? A gente, por exemplo, quando você vai exportar, você não está pagando boa parte dos tributos que são estaduais, municipais. Você paga o tributo de exportação, que normalmente são taxas mais de aduana, e daí o restante é por conta do país. Tem países que têm taxa praticamente zerada, né? E daí a gente tenta levar num preço que fique um pouco mais interessante, até porque a gente está competindo diretamente com cervejas de lá. Então, tem que chegar no preço competitivo lá, senão não vende, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser levado em conta também. Por falar em diversificação, vocês há um tempo atrás criaram uma marca irmã, não sei como é que vocês chamam, que é a Brasserie. Vocês, né, a 5 Elementos produz as cervejas da marca Brasserie. Que, pelo que eu entendo, são feitas igualmente, da mesma forma que as cervejas das 5 Elementos são feitas, com a mesma equipe, no mesmo espaço, pelos mesmos sócios, não sei, com a marca Brasserie. Qual foi esse caminho de chegar na Brasserie? Por que ela existe? Por que essas cervejas da Brasserie não são 5 Elementos? Ótimo. Qual foi a estratégia aí? Excelente pergunta. A Brasserie, que agora a gente está lançando uma marca com um nome um pouquinho diferente, mas que também será a nossa Brasserie, ela é como se fosse uma cigana. Não é cigana, viu, gente? Estão perguntando, não é só, desculpa te interromper, não é cigana. Não é cigana. Ela é como se fosse uma submarca do grupo, digamos, 5 Elementos, né? Mas que ela tem uma identidade própria, né? Ela tem uma identidade visual própria, inclusive, muito em breve a gente vai estar mudando a roupagem dela, já fica a dica aqui, né? O spoiler. Mas a ideia da Brasserie é produzir cervejas que possam servir, digamos, de entrada para o público que está começando, mas sem abrir mão da qualidade. São os mesmos maltes, os mesmos lúpulos, os mesmos produtores de lúpulos, perdão, sem que a gente faz receitas que um público das 5 Elementos, no primeiro momento, iria estranhar. Tá? Então, isso talvez no mercado dos Estados Unidos, talvez não faça tanto sentido, porque o público lá, de repente, uma Pilsen ela se transforma numa coisa high-end. Né? Aqui, infelizmente, ainda não tem tanto esse costume, digamos assim, de tomar cervejas
Pronto, assim, aqui no Brasil ainda não existe muito o costume de você tomar uma cerveja de entrada dos estilos clássicos, como uma Vienna Lager, uma Munich Helles, uma Pilsen, e você tentar atribuir isso a um selo, digamos, high-end, né? A pegada do high-end das 5 elementos funciona muitas vezes como uma sina para a gente, né? Apesar de que a gente gosta de cervejarias high-end e a gente não acha ruim, digamos, o público nos dar essa roupagem, essa rotulagem, é algo que a gente pretende não fazer durante muito tempo, até porque a nossa ideia é abranger o máximo possível de pessoas. Porém, quando você oferece um produto que é mais simples, no sentido de mais de entrada, pode confundir um pouco a cabeça do consumidor. Então a gente criou essa marca, que é uma marca paralela a 5 elementos, de cervejas de entrada, que ela não é a 5 elementos. Ela é fabricada na 5 elementos, são os mesmos sócios, ela tem a mesma razão social, mas ela é uma linha diferente. Ela é uma linha de cervejas mais de entrada, que vão atender mais ou menos o público, o consumidor que está começando agora, né? Sem apelar para aquela pegada mais clássica demais. E a ideia é tentar trazer uma coisa também nova. Enfim, essa foi nossa estratégia nesse primeiro momento, né? A Brasserie vai para São Paulo, para os outros estados do Sul, Sudeste também, como vai a 5 elementos, ou não? A Brasserie tem foco no mercado local, Wellington? Ela vai bem menos, né? Mas a gente já mandou chopp de Brasserie para alguns locais. Na verdade, no Nordeste ela consegue até atender bem, né? Várias capitais do Nordeste, mas São Paulo, acho que nós mandamos algumas vezes. Garrafa consegue até um pouco mais, mas como as cervejas da linha Brasserie são cervejas que pega uma pegada mais, que tem uma pegada mais, digamos, mais leve, é um pouco mais complicado você transportar isso até São Paulo e chegar com a qualidade que a gente consegue consumir aqui, né? O Phil aqui está perguntando se é interessante o Wellington passar para a gente de onde vem as principais referências para a linha de stouts da 5 elementos. O Phil é um grande parceirão nosso lá de São Paulo, é um referente, digamos assim, na cena high-end, como um grande crítico e consumidor, né? E, a pergunta é muito legal. A gente tem referência de muita cervejaria gringa, né? Então, vamos colocar aí a Trifloides, é uma cervejaria que a gente se inspirou muito no começo. Uma cervejaria mais comum, que as pessoas conhecem mais, que é o Unipolo, também é uma referência bacana, né? E aí, tem muita cervejaria high-end que a gente se inspira. E, basicamente, é isso. Wellington, como são vocês têm muitas conexões com outras cervejarias? Vocês fazem muita cervejaria collab, né? Muita cerveja colaborativa. Vejo muita influência de cervejarias colaborativas, de vocês colaborando e sendo colaborados, enfim, com cervejarias famosas do Sul, do Sudeste. Vocês têm algum tipo de preocupação em se conectar com as cervejarias do Nordeste? Ou vocês não enxergam essa divisão de coisas, assim? O Nordeste começou a aparecer um pouco mais nesse segmento, nesse super nicho, digamos, mais agora, né? Então, nós tivemos algumas colaborativas interessantes aqui no Nordeste, com algumas cervejarias que já estão começando a aparecer mais, né? O pessoal da Mindu, o Gustavão está aí online agora, né? Fizemos 2 brejas com o pessoal da Mindu, que é uma cervejaria fantástica lá de Salvador. Fizemos primeiro a Depise e depois a Salted Caramel, são cervejas mais extremas, né? Fizemos algumas cervejas aí com o pessoal do Pernambuco, o pessoal da Estrada, fizemos cerveja com o pessoal da Ecaute, fizemos cerveja com o pessoal do Rio Grande do Norte, enfim, vai acabar que eu vou esquecer de alguém, vai ficar muito ruim, né? Mas inclusive daqui no Ceará também, nós fizemos cerveja com o pessoal da Luster, que é uma cervejaria bacana. Os caras, eles não abrem mão da pegada regional deles, mas sem abrir mão da qualidade, isso é muito legal. Agora, a cena cervejeira ainda se concentra muito no Sul e Sudeste, né? E a 5 Elementos conseguiu se identificar muito com esse público de lá, e hoje o nosso maior consumidor ainda é o público de lá, né? O Felipe Costa está falando da Fora do Eixo, que foi uma cerveja bem legal que nós fizemos aí, 5 cervejarias do Nordeste, né? Foi bem da hora também. Bom, e daí em São Paulo a região do Sul e Sudeste é a que mais consome hoje a 5 Elementos, então boa parte da produção vai para lá, então a gente acaba tendo muito contato com o pessoal de lá, né? Inicialmente a nossa primeira colaborativa foi feita com o pessoal da Trilha. Foi uma história bem interessante. A gente estava no Festival Brasileiro de Cerveja, e a gente encontrou com os caras de lá, com o pessoal da Trilha, só tinha contato através de Facebook, enfim, e aí a gente queria tentar trazer o produto deles para Fortaleza, a gente queria comprar a cerveja deles para vender no nosso bar.
E eles falaram, não, a gente só vende local mesmo, enfim, a gente preza muito por isso e tal. E aí veio a ideia de fazer uma collab. Os caras provaram a Bissau na hora e ficaram malucos, já conheciam de nome a breja. E daí a gente, poxa, mas vocês conheciam a cerveja como? Não, a cerveja de vocês é conhecida. E isso já foi um negócio diferente pra gente. E daí veio essa primeira collab. E daí outras collabs vieram na sequência, o pessoal da Synergy, depois da Dogma, 4 Graus. E aí, putz, se eu falar todo mundo, se eu não falar todo mundo, fica muito chato. Então eu prefiro... Não, relaxa. Vou te cortar, então. Depois qualquer coisa você fala, a Carol me cortou antes de eu falar tudo. Ah, a Carol me cortou. Mas enfim, muita cervejaria bacana hoje que a gente se identifica pra caramba, né? São várias cervejarias, são cervejarias irmãs, eu posso até dizer, né? Recentemente a gente lançou a última breja que nós lançamos, inclusive uma collab com o pessoal da Salvador, que é a Cappuccino Expresso Afogado. Então, enfim, a gente tenta valorizar mesmo essas marcas que acabam se importando com a gente aqui. E claro, sempre que a gente tenta trazer alguma coisa do Nordeste, a gente tenta, obviamente, ir atrás das cervejarias que também respeitam, digamos assim, o papel que a gente hoje desempenha no mercado nacional, né? E claro, trazendo também as cervejarias e trabalhando de forma mútua, né, digamos assim. Como é fazer uma collab? Os cervejeiros sentam numa mesa de bar, tomam uma cerveja e discutem qual vai ser a receita. Como é que decide onde é que vai ser feita? Conta um pouco dessa experiência, porque eu acho que um monte de gente fica imaginando como é que é. Tem collab de 5 cervejarias? Como é que faz isso? Cada um dá uma ideia, cada um fala um insumo, cada um dá a ideia de um lucro, enfim, tô brincando, claro. Não, é meio maluco, assim, né? O pessoal da galera da Brecha colocou aí a Dead e The Abyss, que é bem da hora. Uma cerveja que a gente fez com o pessoal da Augustinos, e eles eram cervejeiros caseiros, eram bem famosos por ser cervejeiros caseiros, e a primeira cerveja comercial dos caras foi essa collab com a gente, fizeram aqui em Fortaleza. Depois, os caras lançaram a marca deles, hoje aí estão no mundo. Mas, enfim, como é que funciona? A gente normalmente faz o convite, ou a gente é convidado, né? Isso vai depender como funciona, como vem esses convites, a gente convida, ou a gente é convidado, e daí a gente, à distância, obviamente, a gente combina qual vai ser o estilo, o que a gente vai colocar, de diferente na cerveja, vai ter algum adjunto, não vai ter, e daí a gente tenta bolar mais ou menos a estratégia, e a gente manda bala. A forma de comercializar isso, às vezes, é a parte mais difícil. Então, assim, quem que vai pagar pelo insumo? Não vai pagar? Então, hoje a gente está bem desencanado. Assim. Se quiser fazer collab com 5 elementos, saiba que, tipo assim, a gente vai produzir a cerveja, mas se a gente vai produzir na casa do nosso colega em algum outro canto, ele vai bancar os insumos. Se braçar por aqui com o Fortaleza, a gente vai bancar por aqui para ser a forma menos complicada possível. E colaborativo tem que ser isso. Você tem que somar alguma coisa e não dificultar. Então, posso dizer que praticamente todas as colaborativas com cervejarias com as quais nós participamos, a gente dividiu o conhecimento, mas aprendemos muita coisa também. E o legal é você ver que a gente desenvolveu muita metodologia das nossas produções aqui em Fortaleza, sem ter necessariamente o contato com cervejarias de fora, e a gente acabou vendo que a galera lá faz do mesmo jeito. Então, pô, acho que a gente está no caminho certo. Então, isso foi também bastante interessante a gente observar também. Que massa. Temos só mais 10 minutinhos, viu, Wellington? Bora lá. O Alan está perguntando se vocês pretendem voltar com o projeto da 5eleb para incentivar o cenário local. Tudo bom, Alan? Que é da Acerva, para quem não sabe, cervejeiro caseiro da Acerva. Eu queria puxar a pergunta do Alan para falar. Vocês atacam em várias frentes para ajudar a desenvolver, colaborar no desenvolvimento do mercado local. Vocês têm ações com cervejeiros caseiros, vocês procuram ter cervejas disponíveis em bares e restaurantes, independentemente deles serem ou não especializados em cerveja. Vocês estão fazendo a cerveja do time do Fortaleza. Isso é uma forma assim de dar visibilidade para a cerveja artesanal fantástica. Queria que você pincelasse um pouco sobre essas iniciativas todas que vocês têm de abraçar o mercado e tentar ampliar esse mercado, que eu acho que é muito bacana. Vocês têm uma preocupação muito grande com isso. Sem dúvidas. Eu acho que assim, o Nordeste em si, ele é um celeiro de ideias, de pessoas que têm ideias boas, e na parte da cerveja não poderia ser diferente, né? Nós temos aí congressos, nós temos aí o Slow Brew vai acontecer aqui, né? Então isso é uma coisa inédita. Esse ano só vai ter Slow Brew no Ceará e em São Paulo. E você vê o Congresso da Confradelas, o Mergulho na Cerveja, uma coisa fantástica. Então, o Noneco foi aqui. Então, vários prêmios aconteceram com cervejeiros caseiros,
que são da nossa região. Então, por que a gente não vai estimular isso, né? Então, a nossa ideia sempre, a nossa casa sempre foi meio que aberta para trazer a galera, para tentar trazer as suas produções individuais, caseiras, enfim, e dividir com a galera, né? Então, o 511 ele vai voltar assim, é só esperar a pandemia passar. Talvez ele venha com outro formato, com outra roupagem, e a gente pretende, sim, continuar trazendo o cervejeiro caseiro para dentro desse espaço, né? As cervejas do time também é uma coisa bem legal, a gente tenta valorizar essa cultura local que nós temos no time de futebol, não só de Fortaleza, mas também a gente produz a cerveja do Ceará e também do Ferroviário, e a galera está comprando essa ideia bastante, e é bacana ver que pessoas que chegar num público que era um público que não consumia cerveja artesanal, e agora, motivado pela paixão pelo time, né, começa a consumir cerveja artesanal, e já vai agora a nossa fábrica atrás de outros produtos da Centramentos. Vale pontuar que o Ceará, por conta até de um trabalho da Abracerva Cearense, que é a Associação Brasileira das Cervejarias Artesanais, que tem as suas regionais, a nossa regional aqui do Ceará, conseguiu passar, né, na Câmara essa volta da venda da cerveja nos estádios de futebol, reservando um mercado de 20% para cervejas locais artesanais. E isso deu um gás muito grande para as cervejarias locais, né? E a gente está conseguindo aproveitar muito. E o que foi legal, toda essa estratégia, é que conseguiu não somente isso, mas trazer as cervejarias de forma unidas, né? Para que pudesse chegar a essa conquista. Então, a parceria ficou muito suave, muito tranquila no funcionamento das cervejas que vão para os estádios, né? Então, outras cervejarias de Foi tudo muito conversado, né, Wellington? Foi tudo muito negociado, conversado. E essa é a cara da cerveja artesanal. Essa colaboração que existe entre os cervejeiros, ela só visa uma coisa final, né? Que é trazer mais gente para dentro da cena, mais gente dentro do mercado. O cervejeiro que gosta de cerveja artesanal, o consumidor, ele não vai atrás de uma marca só, ele vai atrás de várias. Então, a gente precisa estar estimulando isso sempre, né? E o picolé de cerveja, a Loreninha tá perguntando. Oi, Lô! O picolé saiu, né? Foi um picolé bem bacana. Criança pode beber? Pode chupar o picolé? Então, melhor não, né? Ele tem 3,75 de álcool. Você deu o picolé pros seus filhos? Eles olharam de longe, ficaram. Acho que não vale a pena falar ao vivo se eu dei ou se eu não dei. Tem quanto de álcool? Tem 3,75. 3,75. Na Alemanha estaria vendendo qualquer... É verdade. Seria a sobremesa, né? Seria a sobremesa. Exatamente. A sobremesa da criançada. Exatamente. É uma iniciativa bem diferente, bem legal também, que a Ecaut também lançou o picolé, né? E são coisas que vão trazendo outras informações para o cenário cervejeiro, né? Outras, inclusive, até experiências sensoriais. Né? Isso que eu acho muito bacana. Exatamente. Da hora. E o futuro, Wellington? O que vocês estão planejando aí para... Bom, agora com a pandemia tá tudo complicado, mas o que vocês têm ainda em vista para o futuro? Bom, a nossa ideia realmente é continuar fazendo nosso trabalho dentro do Brasil, tentar chegar a mais áreas do Nordeste, que ainda há uma certa dificuldade de chegar em muitos locais do Nordeste, porque ainda o mercado ele ainda não é tão maduro quanto no outro eixo do país, né? E, obviamente, a gente pensa em chegar em outros países também, não só ficar na Holanda, mas tentar rumar para outros locais, né? Como eu falei, a gente foi convidado para outro festival, que na verdade eu falei que era na Holanda, mas não é na Bélgica, é um festival grande lá. Então a gente está começando a chegar em outros locais. A nossa ideia é tentar ter essa expansão, digamos assim, e ao mesmo tempo tentar desenvolver outras linhas nossas, né? A gente está com a compra prevista agora de mais barris de madeira para tentar trabalhar essa linha de cervejas envelhecidas e oferecer para o pessoal algo mais diferente, né? E tentar seguir essa tendência. Ih, tá travando bem agora, hein? No finalzinho. Pronto, voltou. Voltou, agora sim. Então, bom, a gente cortou onde? Eu tinha falado da expansão para outros países, né? Parou aí? Pronto, bom, e além disso, continuar com a nossa produção habitual, né? Tentar sempre oferecer alguma coisa nova para a galera, novidades sempre vão surgir, a nossa fábrica é pequena, isso é uma vantagem para a gente, e continuar com o nosso trabalho, essa é a pegada.
que tem de DNA nordestino na fábrica? Já que o nosso tema das lives é sempre trazer para a realidade nordestina, você acha que a 5 Elementos ela seria ela em qualquer lugar? Ou você acha que o fato dela estar aqui dá a ela alguma característica própria? Sem dúvidas. Assim, o fato de você ter uma cervejaria nordestina produzindo stout já é uma coisa diferente. Isso já chama atenção, né? Além do que, assim, a gente, como nós fomos os primeiros a chegar, digamos, né, com essa roupagem dentro da nossa cidade, né, isso já trouxe uma pegada diferente, né, trouxe mais cervejarias para dentro do nosso mercado, só cresce a quantidade de cervejarias dentro do nosso Ceará, isso é muito legal, cervejarias boas, produzindo coisa bacana, oferecendo coisas diversas para o público, isso não tem preço, a gente vê que isso está chegando com muita força, e a gente vê que está longe de estar no ápice ainda, acho que tem muita coisa para rodar ainda, né? Então, ser nordestino é motivo de muito orgulho para todos nós, né? A nossa fábrica, ela tem essa cara mesmo nordestina, apesar dela não estar traduzida, digamos assim, nos nossos rótulos, nossos rótulos são bem universais, digamos assim, mas a gente é daqui, a gente vibra por ser daqui, a gente bate no peito dizendo que daqui a gente não sai. Basicamente é isso. Mas eu até queria dizer, eu queria ter falado no começo, mas não falei. Muita gente tem me questionado como é que uma pessoa com meu sotaque está falando em nome do Nordeste ou está incentivando isso. Eu queria dizer que minha vida cervejeira inteira aconteceu aqui. E, pô, eu sou daqui, né? O sotaque, infelizmente, eu não vou perder, mas não tenho nem o que dizer, assim. Toda a minha trajetória cervejeira está aqui. Vocês estão juntos, né, Wellington? Com certeza. Uma última perguntinha. Se alguém mais tiver alguma pergunta que eu passei reto, faça agora, porque temos 3 minutos. Se cair, já me despeço, mas vai dar tempo. Última pergunta. Vamos lá. Quando o Isaac completar 18 anos, qual vai ser a cerveja que você vai dar para ele de presente? Não precisa me falar que vai ser antes, tá? Então, vamos, play it safe. No aniversário de 18 anos do Isaac, qual vai ser o presente que ele vai ganhar? Essa é até fácil. Eu vou dar para ele a Isaac de Mango Sour, que é a cerveja que leva o nome dele, que é a cerveja que só tem 4,5% de álcool, ela tá levinha, tá de boa, é uma sour, ele vai começar mais de boa, tem a manga, azedinha, eu acho que vai ser de boa. Só acho difícil ele aguentar até completar os 18 anos, mas tudo bem. A gente não pode falar bebam com responsabilidade, com responsabilidade. É que nem a minha última pergunta, beba menos, beba melhor, é um conceito que a gente acredita muito, mas fale o que eu falo, fale o que eu digo, faça o que eu digo, não fale o que eu falo. Ou você assume isso na sua vida também, assim? Hoje realmente eu bebo bem menos, eu tento beber bem melhor, porque com 3 crianças em casa e mais o meu trampo lá com o médico, enfim, tem outras responsabilidades que a gente acaba não tendo, não dá pra ficar fora do ar o tempo todo, né? Mas claro. A gente tenta, né? Eu acho que o beba menos, beba melhor vale a pena. Vou continuar falando isso, mesmo que eu mude de ideia. Eu acho que é por aí. Não, acho que é beba menos, beba melhor, mas de vez em quando tudo bem, a gente... Não há problema. Queria terminar a live dizendo uma coisa que não tem nada a ver com cerveja, mas o Wellington, queria agradecer o trabalho que você está fazendo como médico durante essa crise louca que a gente está vivendo. Obrigado. Eu vi que você e um grupo de pesquisa acabou de desenvolver um sistema de proteção super bacana, super importante. Então, eu queria muito agradecer, acho que é impressionante isso, essa capacidade que você tem de fazer tantas coisas. Tu é roqueiro, tu é pai, tu é cervejeiro, tu é empresário, tu é médico, tu é pesquisador, doutor. E é um orgulho, assim, é um incentivo muito grande pra gente. Obrigado de verdade mesmo, né? Mas aí eu gosto de falar, quando a minha família, hoje ela é uma família muito, eu agradeço ao que eu tenho dentro de casa, né? A minha esposa é uma pessoa muito trabalhadora, então ela consegue segurar as pontas sempre que a gente precisa aqui dentro de casa, né? Ela também é médica, é oncologista, tá na linha de frente aí também. Meus filhos são crianças maravilhosas, a gente é cercado de pessoas maravilhosas, meus amigos são maravilhosos, e a cena cervejeira só fica mais maravilhosa a cada dia. Então eu realmente não posso reclamar, mesmo no momento de muita tristeza, que é uma pandemia que realmente vem nos batendo de frente, né? A gente não pode nunca fechar os olhos para tudo isso, mas a gente tem que tentar encarar isso com o coração aberto,
que acho que vai ser a forma melhor da gente passar por tudo isso, né? Ó, já tá me avisando aqui, 22, 21, 20. Caraca, eu nunca tinha feito uma live, essa contagem regressiva é desesperadora. Temos 15 segundos, gente, muito obrigada. Muito obrigada, valeu, obrigada, Wellington. Você tem 10 segundos. Gente.